Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer um trabalho, então, sobre análise de dados, mais especificamente a correlação entre o desemprego e gênero no Brasil, tá? Eu sou o Arthur e o nosso grupo é composto por mim, pela Daniela, pelo Gabriel Bobinotti, a Lara e o Márcio, cadeira de Sistemas de Informações Gerenciais da URGS 2022/1. Então, basicamente, o que a gente quer, o que a gente fez primeiro foi definir o problema que a gente quer analisar, que é justamente o índice de desemprego no Brasil e qual é a relação dele com a diferença de renda média entre homens e mulheres ao longo dos últimos anos. Acho que pode passar. E o objetivo, eu meio que falei o objetivo já, mas enfim, é analisar justamente aqueles dois problemas que a gente identificou ali. Falando, então, da origem dos dados, quando se trata de desemprego, claro que vem à nossa cabeça já o IBGE, né? Então, a gente foi atrás dos dados do IBGE quando a gente encontrou o sistema Sidra, que ele disponibiliza a pesquisa do PNAD, que ele é um sistema que ele dá acesso às informações sobre desemprego, renda e sobre o mercado de trabalho em geral no Brasil, trimestralmente, e ele é muito interessante porque consegue dispor as tabelas estatísticas de acordo com o interesse de quem está realizando esse download. Então, foi super interessante para a gente conseguir montar uma base de dados padronizada para facilitar a análise desses dados. Então, nessa parte da engenharia de dados, a gente teve que pegar todos aqueles dados que o Arthur falou, que a gente conseguiu no sites ali do governo, e a gente teve que organizar eles de tal forma que a gente pudesse usar eles de forma que o software do Power BI suportasse, né? Então, foi mais um serviço braçal, assim, de arrumar linhas, às vezes alguns dados vinham faltando, né? Então a gente teve que também arrumar essa parte, por exemplo, como eles não tinham dados de 2021, por exemplo, essa foi uma parte que a gente teve que arrumar inteira, assim, na tabela para o Power BI poder fazer a análise em cima. Aí, passando um pouco para a parte de conceitos que a gente usou nas variáveis ali para fazer os gráficos e tudo mais, a gente tem, então, força de trabalho, a população que se encaixa dentro da força de trabalho e fora da força de trabalho, e dentro da força de trabalho seriam justamente essas pessoas com 14 anos ou mais, ou seja, aptas a ter alguma atividade e que estão à procura de uma atividade, né, de um emprego, e pessoas fora da força de trabalho que elas não estão com uma atividade, mas seja ou por falta de interesse delas mesmas, ou por condições, por exemplo, pessoas idosas, estudantes, acho que donas de casa, né, também entram dentro dessa classificação, então, mais por isso. Pode passar para o próximo ali, que também tem alguns conceitos. Dentro da população que está dentro da força de trabalho, a gente tem a força de trabalho ocupada e desocupada. A ocupada é que ele ganha algum tipo de remuneração e tanto faz se é, por exemplo, com carteira assinada ou sem carteira assinada. A pessoa só por receber alguma remuneração, ela já se encaixa como ocupada. E os desocupados, eles não estão recebendo nenhum tipo de remuneração, mas eles ou estão em busca de um emprego ou estão, na verdade, disponíveis para assumir alguma função caso eles encontrem. Eu acho que agora a gente terminou os slides e a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente conseguiu coletar e organizar dentro do próprio Power BI, que fica mais interativo e a gente consegue mexer e mostrar alguns índices e ao longo disso a gente vai comentando e fazendo a nossa análise e algumas conclusões que a gente vai tirando em cima desses gráficos. Dentro dessa análise que a gente fez inicialmente, a gente começou, então, de uma forma mais macro para uma forma mais micro de visão, que a gente consiga dispor desses dados para realizar uma análise um pouco mais profunda e estabelecer alguns parâmetros para a gente conseguir comparar mais para frente algumas questões relacionadas com a força de trabalhos e relacionando também o gênero
e a renda da população. Também aqui a gente tem a nossa população total, que a gente visualizou que nos últimos 10 anos cresceu em 10 milhões, e ela é concentrada, esse crescimento ele é concentrado na região sudeste, principalmente. Se quiser mostrar no gráfico aqui, a gente consegue visualizar de forma interativa aqui a região sudeste e o seu crescimento também. Ou pode passar para o próximo. Adentrando, então, informações ainda sobre população, mas já dividindo entre homens e mulheres, a gente pode ver que, na média histórica dos últimos 10 anos, para todos os estados, essa divisão entre homens e mulheres ela é bem próxima dos 50%, ela é quase equivalente, mas é importante a gente ressaltar que, historicamente, as mulheres sempre foram a maioria da população, mesmo que, de novo, muito próximos de 50%. Bom, aqui nesses gráficos a gente consegue perceber que entre 2012 e 2020 a taxa de desocupação ela aumentou 7,41% para 12,37%. E já em 2022 essa taxa ela foi reduzida para 9,3%. E a gente vale ressaltar aqui que as informações do IBGE de 2021, elas apontam que 40% da força de trabalho é informal. Eu acho importante também a gente ressaltar ali, talvez até para análises futuras, que se a gente olhar naquele gráfico da esquerda embaixo, que dá para ver mais ou menos por cima, a gente consegue perceber que os estados que têm um maior índice de força de trabalho desocupada, de novo, é o Nordeste. E isso não nos surpreendeu muito, porque historicamente o Nordeste é um estado que tem mais desemprego, a qualidade de vida, enfim, o PIB é o menor do Brasil, então a gente está vendo claramente os reflexos desses números ali. Bom, aqui a gente consegue ver que, em média, 10% da população é desocupada. E dentro dessa força de trabalho, a gente tem uma média de 13,58% a mais de homens do que mulheres. Porém, a gente vê que 31,76% tem a mais de mulheres que estão fora dessa força de trabalho, que a gente vê no gráfico ali no canto direito superior. E a gente vê também que dentro da força de trabalho a gente tem os ocupados e desocupados, que a Dani já informou o que significa cada um antes, mas a gente entendeu que as mulheres estão fortemente prejudicadas no mercado de trabalho, porque nos ocupados a gente vê homens acima da média e nos desocupados um percentual muito maior de mulheres. Aí ali, se quiserem colocar na região Nordeste, a gente vê que dentre as regiões, na região Nordeste de novo, a gente vê que uma média de ocupados homens é basicamente 20% maior do que as mulheres, mas a média de desocupados é mais parelha. A gente tem ali uma média, uma diferença de menos de 1%. Mas é um dado bem relevante, principalmente a gente trazendo ele para a atualidade, que a gente vê um cenário que em 2020 começou uma pandemia e que, obviamente, assim, a gente vê o cenário que prejudicial às mulheres. E eu não sei se a Dani quer comentar um pouco, que ela também tinha feito uma análise depois sobre isso, então eu vou deixar depois para ela até explicar um pouquinho mais, mas é bem discrepante, assim, a gente vê que em todos os gráficos, o lado negativo dos gráficos, ele sempre está a mulher no lado negativo, e força de trabalho, a gente vê ali os homens, né, acima, e fora da força de trabalho, as mulheres estão acima, enfim, a gente vê que a mulher acaba sendo mais prejudicada nessas análises, um reflexo da nossa sociedade. Aqui a gente traz, então, a relação, né, entre mulheres desocupadas e mulheres ocupadas, que a gente vê que a taxa de desocupação né, na força de trabalho entre as mulheres é maior do que os homens. Né? Nos homens a gente vê ali que a taxa de desocupação é de 8,46%, isso é a média histórica,
e já as mulheres é 12%, ou seja, as mulheres elas acabam sendo de novo mais prejudicadas com relação também à taxa de desocupação, né? Os últimos gráficos, então, é justamente sobre a renda, que é onde eu acho que a gente pode conectar vários pontos, inclusive do que a Lara estava falando antes da ocupação e desocupação. Mas aqui a gente percebe, com aquele gráficozinho ali da direita em cima, que a renda por hora trabalhada semanalmente de uma mulher, ela não é tão abaixo, mas ela é bem abaixo do que a do homem. E ao longo dos anos, a gente pode ver que vem crescendo, mas de 2018 para cá vem diminuindo e vem caindo, e principalmente ali naquele. Tem um slot ali, né, de 2021, mas por causa da pandemia a gente não conseguiu coletar dados, enfim. Mas de 2020 para 2022 a gente percebe que cai aqueles valores ali, tanto para homens quanto para mulheres, mas ainda assim as mulheres estão sempre abaixo. E aí a gente ficou discutindo aqui em grupo, e um dos motivos que a gente entendeu que pode ter causado isso foi porque muitas escolas ficaram fechadas por um bom período de tempo na pandemia, e normalmente funções de cuidar do lar, cuidar dos filhos, é delegado a mulheres mais do que a homens. E muitas mulheres tiveram que largar dessa oportunidade de ir atrás de algum emprego durante a pandemia, porque elas tinham que ficar em casa cuidando dos seus filhos. E aí a gente deve a isso um aumento, inclusive que já era alto, daquele índice lá atrás que a gente viu de as mulheres terem uma alta taxa de desocupação. Enquanto que os homens, por mais que tenha desempregado tanto homens quanto mulheres, continue sempre menor, né, a taxa de desocupação do que as mulheres. Sem querer entrar em qualquer tipo de problematização, mas eu acho que tudo isso é um reflexo, que nem a Lara estava falando antes, da nossa sociedade, sabe? Porque as mulheres, na sociedade em que a gente está, o estudo antigamente era mais voltado para os homens, enquanto que o papel das mulheres era mais todas as funções do lar. E a gente vê isso acontecendo até hoje, tanto que esse reflexo que a pandemia, esse reflexo não, todas as questões da pandemia trouxeram isso à tona, justamente nesse papel de a mulher ter que ficar em casa, uma boa parte, pelo menos, ao invés de sair para procurar um emprego. Então, sei lá, isso eu acho que é a principal reflexão que a gente deixa aqui de por que hoje, ainda assim, embora tenha estado em alta nos últimos anos, muitas discussões em prol da equidade, né, no mercado de trabalho, ainda assim a gente tem que lutar para conseguir mudar esses números. Complementando, então, um pouco mais de análise mais de dado mesmo, assim, com relação à remuneração por hora trabalhada entre homens e mulheres, a gente vê que de 2012 até 2018, essa diferença ela vinha caindo, tanto que em 2012 a diferença, né, da remuneração por hora era de 11% e passou para 7,5% em 2018. Mas a partir de 2019, esse número acabou aumentando de novo, e 2022 passou para 9,4% de novo. Então a gente vê que existia um movimento em sentido à igualdade, mas infelizmente também por conta da pandemia e outros fatores, esse dado ele acaba divergindo novamente. A gente fez uma boa análise aqui acho que todo o grupo aqui se envolveu fazendo essa base, coletando essas informações, importando isso tudo no Power BI, que era uma ferramenta até então desconhecida para todo o grupo. Então, o grupo se empenhou aqui para entender como é que funcionava isso, para a gente conseguir fazer uma análise que fizesse sentido a gente apresentar também, que fizesse sentido com a nossa realidade hoje, e a gente acabou até
são dados que muitas vezes a gente fecha o olho e que acabam nos prejudicando, né, Dani? Nós mulheres, principalmente. Principalmente. Então, é muito importante a gente estar vendo isso, mostrando isso e reafirmando que há, sim, uma desigualdade muito grande e que mesmo depois de tanto tempo de luta, a gente ainda precisa mudar muita coisa para que isso não tenha tanta discrepância nesses dados e que, principalmente nas regiões que precisam de mais desenvolvimento no nosso país, a gente consiga, de alguma forma, a gente, como sociedade, né, fazer esse desenvolvimento para que o país como um todo seja beneficiado e não só algumas classes, alguns gêneros e algumas partes, e que isso não tem a ver com a gente não pode polarizar isso como se fosse uma militância, né? Isso é a realidade. Exato. E muitas vezes é uma realidade muito triste que a gente vive, mas, enfim, essa análise foi muito importante para a gente reconhecer que isso existe ainda na nossa sociedade, infelizmente. Mas acho que é isso, nosso trabalho, e a gente ficou super envolvido aqui fazendo, então acho que foi uma análise super construtiva para a gente.